Tá começando agora mais um episódio do Janela do Vale, o seu podcast do Vale de Jequitinhonha. E hoje eu tô aqui com Israel Russo, ele é coordenador estadual do MBL aqui em Minas Gerais, ele é vereador em Pouso Alegre, ele é o fundador da revista Valete e também é professor de filosofia, não é isso mesmo, Israel? É isso aí, tudo isso aí que você falou. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Espero que a gente possa fazer um bom diálogo aí. Cara, me conta aí como é que você entrou no MBL, velho? Cara, no MBL a história tem a ver justamente com a filosofia, né? Por mais que não pareça, mas eu entrei na filosofia logo que eu saí do ensino médio, né? Comecei a cursar. E então a gente começou a fazer um blog de filosofia, que era chamado de Neo-Iluminismo, né? Se alguém tiver aí ainda hoje que se lembre dele. Lá para 2019, o Renan Santos começou a debater com anarcocapitalistas sobre a máxima do imposto ser roubo ou não, e nós tínhamos uma boa resposta para isso. Então ele conheceu o nosso site, gostou da argumentação que a gente teve, e ele me convidou para ir conhecer o MBL, participar e tudo mais. Eu fiz uma viagem lá, conheci a sede, que ainda era lá na Vila Mariana, né? E aí ele posteriormente me chamou para ir trabalhar lá, para cuidar do finado MBL News, que era o nosso site de notícias. E eu fiquei lá como editor do site até ele deixar de existir, né? Pois é. Oi. Me diga aqui pra gente aqui, pro Vale, quem é Renan Santos? Renan Santos é um... Vamos dizer que ele é um sujeito que faz história. Não é um sujeito que participa da história. Isso fica evidente quando ele conta a história que ele fala sobre as manifestações de 2014, quando ele praticamente rouba as manifestações, né? Ele faz o registro lá na Polícia Militar e ele assume o protagonismo daquele movimento que acabou culminando no impeachment da Dilma, né? Então ele é um sujeito ativo, historicamente, que eu posso dizer, né? Ele não é um sujeito passivo, ele participa da história como um agente, não como um mero espectador. E ao contrário do que o pessoal espera, eu tava acompanhando o Renan recentemente, ele não fala muito o que o pessoal quer escutar não, né, velho? Isso aí é característica do MBL? Perfeitamente. Eu faço parte disso, especialmente no momento mais difícil da história do MBL, né? Porque eu entrei em 2019, mudei para lá e eu só peguei os 7 anos de vacas magras, né? Porque foi justamente quando a gente brigou com o bolsonarismo e começou a derreter. Começou campanhas de desinscrição no YouTube. Então a gente teve períodos ali que eu fazia live junto com o Renan, tinha 200 pessoas assistindo. Um canal do MBL que tinha quase 2 milhões de inscritos. Né? Então era esse o cenário, por falar aquilo que a gente acredita, né? E que muitas vezes não agradava a audiência. Pois é, conta pra gente como é essa história de bater nos bolsonaristas e também no PT, na esquerda. Por que isso? Porque o MBL se identifica como de direita, mas é crítico a Bolsonaro. Como é que funciona essa história? Como é essa história? Explica um pouquinho pra gente. Em primeiro lugar, o MBL tem um pensamento, uma coisa que o bolsonarismo não tem. Nós temos uma linha ideológica que a gente pode dizer que a esquerda tem, né? A gente pode dizer que o PT teve lá na época sindicalista deles, nos primeiros mandatos, e que hoje quem apresenta mais uma ideologia seria o pessoal do PSOL, o pessoal do PCdoB, que tem uma vereadora do PCdoB aqui, inclusive, que tem uma ideologia definida, que tem uma ideologia que ela é viva e influencia nas decisões políticas dos seus mandatários. São essas as pessoas que têm um embate diretamente com a gente, porque são ideologias completamente avessas e contrárias umas às outras. Ao contrário do bolsonarismo, que não tem uma ideologia. O bolsonarismo ele é primeiro um sequestro da movimentação e da mobilização popular que era orgânica, legítima, contra o sistema político como um todo, e depois foi focado na presidente Dilma, e o sistema aceitou fazer a Dilma de bode expiatório para poder conseguir se livrar dessa revolta popular que tinha nascido. E
o Bolsonaro aproveitou dessa mobilização para pegar uma insatisfação, uma revolta popular e canalizar totalmente na sua própria imagem, né, por uma simples questão de ocasião. E quando ele chega no poder, ele demonstra que ele era, na verdade, tudo aquilo que ele sempre foi. Né? Todo mundo acreditou que ele não era aquilo que ele sempre foi, que era um político de centrão de 30 anos de carreira lá, que não tinha feito absolutamente nenhum projeto relevante para a sociedade. Ele não tinha apresentado nenhuma política realmente em prol da segurança pública, como uma pessoa militar aposentada, né, um militar da reserva. Ele não tinha apresentado nada que fosse relevante para a segurança pública e, inclusive, poderia se dizer que ele era muito mais petista do que propriamente alguém de direita. Então, quando ele assume a presidência, ele assume porque ele vestiu uma máscara e um manto de uma pessoa de direita que carregava os valores de pessoas que estavam revoltadas, mas que, na verdade, quando ele chega lá, ele não faz nada, né? Porque a gente tem o Bolsonaro do 2018, pré-2018, que era o Bolsonaro do é só não matar, não roubar e não cometer latrocínio que você não vai pra lá, porra. Esse era o Bolsonaro que vestiu uma máscara que as pessoas acreditaram que ele pensava assim. Só que quando ele chega, ele perde essa máscara e ele vira a pessoa que pede pro Alexandre de Moraes ser vice dele na próxima campanha. Cara, eu vou voltar aqui no começo aqui, porque você pra mim é quase que um cisne de negro de olhos azuis, porque formado em filosofia de direita e atuante, a maioria das pessoas hoje que estão na filosofia, elas costumam migrar para a esquerda. Como é que foi isso no tempo que você estava estudando? Você já tinha esses pensamentos de direita? Sua turma ela era tendenciosa à direita? Minha turma era absolutamente de esquerda, né? Todo mundo era de esquerda lá. Eu sempre, não vou dizer que eu sempre fui de direita, eu sempre puxei por um lado meio que antissistema, digamos assim, né? Então, participava mais das ideias libertárias, tinha mais inclinação para esse lado, mas hoje em dia já diria que a gente já está numa ponta diferente, né? Mas ali sempre fui uma pessoa, principalmente no momento em que eu fiz a faculdade, que eu fiz o curso, uma pessoa mais autodidata também, né? Eu tenho até hoje os livros da faculdade, e eles são extremamente rasos, são coisas, né, simplórias, com basicamente a história da filosofia, não um ensinamento do que é a filosofia em si, que é algo que eu consegui ir atrás e aprender através da leitura autodidata. Então isso me permitiu não ser influenciado por nenhuma doutrinação dentro do ambiente acadêmico, né? Ô Israel, explica aqui pra gente, você falou de partidos e de legendas, que eu vejo muito o Renan falar de que legendas tem demais, legendas de aluguel que faz negócios na política, e partidos são poucos. Então explica aqui pra gente a diferença de partidos políticos para legenda travestida de partido. Legendas são cartórios, né? São cartórios onde você autentica a sua assinatura para você poder ser candidato em troca de alguma contrapartida para a legenda. O partido é aquele que tem um programa de país, né? Não um programa de governo. Isso é importante deixar claro. Um programa de governo é uma coisa muito bem definida para um governo que pretende ficar 4 anos no poder. Um programa de país, um projeto de país, ele é algo que dura no mínimo 30 anos. É algo que você vai pensar em algumas décadas. E nisso você vai ter que mudar desde a origem, desde da produção mais básica do campo, com as culturas, os pensamentos, as particularidades de cada um, até chegar na maior complexidade possível do tripé macroeconômico e como que você vai lidar com isso, quais vão ser suas relações internacionais com as grandes potências mundiais, como você vai lidar com os acordos. Tudo isso você tem que planejar desde o início para que lá na frente você consiga realmente fazer uma mudança estrutural no país, mudando não somente questões econômicas, questões culturais, mas também a forma pelo qual se exerce o poder. Eu digo que se a gente tem alguma coisa para aprender na história, é que as mudanças reais elas acontecem quando se muda a forma de exercer o poder. E foi isso que aconteceu, por exemplo, na França no século XVIII. Cara, o que eu acho? O Brasil hoje ele foi feito para dar errado. Uma pessoa ser eleita
falando que vai fazer o que precisa ser feito, essa pessoa ela é nada populista, então vai ficando cada vez mais difícil dela poder chegar num lugar onde é que realmente dá para fazer as coisas. As pessoas hoje do Brasil, elas querem o imediatismo e o egoísmo, é para mim e agora. Então quem quer que apareça? Aparece os aproveitadores, que vai falar o que elas querem escutar, vai prometer o que elas querem ganhar, e eu acho que isso pode ser algo que vai levar o Brasil pro buraco. Já tá levando, né? Isso é o seguinte, eu vejo um exemplo claro disso aqui na minha cidade, que é toda a cidade do Brasil, você vai ver isso. Por que ninguém faz fiação subterrânea? Porque é um serviço que ninguém vai ver. Então, tudo que você tem algo que é planejado, que vai ter o resultado além de 4 anos, não vai ser feito no Brasil nunca. Porque depois de 4 anos você pode já não estar mais eleito, você pode não ser mais mandatário, e aquilo que você está fazendo não vai gerar ganhos políticos para você, não vai te gerar votos. Então tudo que é feito politicamente no Brasil hoje, pela maioria dos políticos, é pensado na próxima eleição, é pensado em como ele vai capitalizar aquilo e transformar aquilo em voto político. Pois é. Com base na filosofia, cara, e você falou aí do século XVIII aí, os países que se desenvolveram, eles passaram por guerra civil ou quebraram. E eu tô pra te falar que a Venezuela tá mais na frente que na gente, porque eles já se ferraram. A gente ainda não. Você concorda, Gui? Eu vejo a história como algo cíclico. Então, não é que a Venezuela ela precisa de um elemento muito simples. Uma classe insurgente, né? Uma classe emergente. Que é uma classe insatisfeita, mas que tem a capacidade de tomar o poder. A Venezuela não tem isso e não tem sinais de que tem isso até o momento. Outro lugar que a gente viu que teve isso, Nepal, né? Teve uma classe insurgente lá tomando poder e as coisas podem mudar, surgiu um novo ciclo. Então não existe o país acabar, o país nunca acaba, ele não quebra. Então a Venezuela, se não surgir esse grupo, ela vai ficar na miséria para sempre. Vai ficar ali até surgir um grupo que vai tomar o poder, que vai trazer um novo ciclo, uma nova forma de pensamento, um novo sentido histórico para aquela nação, para a Venezuela. O Brasil é a mesma coisa. Eu vejo surgindo no Brasil grupos políticos que têm essa capacidade e isso é extremamente assustador, porque esses grupos políticos são organizações criminosas, como o PCC e Comando Vermelho. Então, para a gente é extremamente preocupante, porque esses grupos, eles realmente têm a possibilidade de se infiltrar no poder e mudar a forma pelo qual se exerce o poder, e aí eles estão na vantagem, entendeu? Então, quando a gente pensa no Brasil em alguns anos daqui para frente, a gente tem que pensar em como mobilizar essa classe emergente de pessoas que destoam completamente do status quo, do regime político atual, para que elas tomem o poder antes de qualquer facção criminosa. Olha a situação que nós nos encontramos, né? A disputa de poder, ela existe e ela não é tão evidente assim, mas ela aparece aqui e ela vai ser, muito provavelmente, como você disse, o palco de uma guerra aparentemente civil, né? É o que o Renan diz, né? Nós precisamos de uma guerra, e a nossa guerra não será civil, porque justamente o crime organizado não faz parte do Brasil, né? Eles são inimigos que estão ocupando espaço. Então, quando a gente faz guerra contra eles, a gente está expulsando o inimigo externo. E é por isso que nós temos essa grande diferença, né? Nós vamos ter uma guerra que, aos olhos da técnica e da legislação, não será uma guerra civil, será uma guerra contra o crime organizado, mas ela é o momento fundador daquilo que pode ser um novo ciclo histórico do Brasil, com um novo horizonte de eventos. Pois é, você fala aí de guerra, falou também de projeto de país e diferenciou bem, dizendo projeto de país é de 30 anos, projeto de governo é 4 a 8 anos. Eu queria que você falasse sobre o projeto do MBL, o Livro Amarelo, e também falasse sobre a política tradicional, os políticos tradicionais e o modelo de política e de político que o MBL defende, tenta formar. E por último, aquela história que teve até uma repercussão nacional, que você conseguiu aprovar um projeto seu, enganando seus colegas, votando contra. Então conta aí pra gente. Olha, pergunta complexa, vai um pouquinho aqui para responder, mas
O livro amarelo, eu acho que a gente pode resumir o pensamento dele e o pensamento do MBL como um projeto de país e de sentido histórico numa palavra: soberania. Soberania em todos os sentidos. O Brasil, ele busca se tornar um país soberano sobre si mesmo. Então, quando a gente fala soberania, eu estou falando sobre crime organizado. Eu quero recuperar a soberania sobre o meu próprio território. Eu não posso ter o Porto de Santos sendo controlado pelo André do Rap, sendo controlado pelo PCC. Eu não posso ter espaços inteiros, né, no Rio de Janeiro sendo controlado pelo Comando Vermelho. Eu não posso ter facções criminosas comandando várias regiões do Brasil e estando presentes em todos os estados do país. Eu não posso ter isso. Eu preciso recuperar o meu território. Então isso é soberania. E quando eu falo, por exemplo, que a minha política em relação ao meio ambiente tem que ser definida por mim, enquanto país, né, eu no caso o país, eu estou falando de soberania, eu estou falando que eu decido o que eu faço na Amazônia, eu decido se eu vou dessalinizar a água, se eu vou fazer poço no Nordeste, se eu vou tentar fazer usina nuclear. Por que eu não posso fazer usina nuclear? Qual que é a restrição? Por que eu tenho que abaixar a cabeça e pedir autorização para organizações internacionais? Ou seja, eu não tenho soberania sobre o meu próprio território porque eu preciso seguir a Agenda 2030. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido do meu país precisar pedir apoio, precisar pedir autorização para outras nações e outras organizações para eu fazer o que eu preciso fazer no meu país, que eu preciso baratear o custo da energia para o Nordeste, porque as pessoas são carentes e precisam de uma energia mais barata. Eu preciso baratear a energia no país inteiro, eu preciso levar água para o Nordeste, eu poderia conseguir uma tecnologia da China de dessalinização da água para poder levar água potável para eles. Por que eu não posso fazer isso? Você não acha que tem um interesse de fora de manter a gente nesse nível? Porque se a gente sobe com o potencial que a gente tem, a gente não fica perigoso para a superpotência que tem hoje? Absolutamente. O Brasil deu uma má sorte gigante, o Temperson. Deu uma sorte gigantesca, porque no século XVIII, do XVIII para o XIX, quando começou a Revolução Industrial, quais países saíram na frente? Os países que tinham carvão em abundância, porque eles conseguiram fazer a máquina a vapor e saíram na frente. E esses países se deram tão bem que eles usavam a maior parte do resultado econômico disso para formar suas forças militares, sua força bélica, e impor a sua vontade a todos os outros países. Então nós estamos, hoje, como países subdesenvolvidos, à mercê das decisões deles. E como eles impõem isso? Através do discurso ambientalista. Como os Estados Unidos impôs a sua ideologia, o seu pensamento, as suas vontades aos outros países por muito tempo, democratizando os outros países. Então, mudou o discurso, mas a lógica é a mesma. Hoje é ambientalismo. Hoje as organizações nacionais, a ONU, todos eles se manifestam para intervir nos outros países através da pauta ambientalista, da pauta da Agenda 2030, por exemplo. Então, nós, enquanto nação, não podemos aceitar isso. E nós temos a capacidade de não aceitar isso, porque quando nós não aceitamos, nós não seremos excluídos e rechaçados. Nós já somos excluídos e rechaçados. Só que eles precisam da nossa soja. Eles precisam do nosso café. Eles precisam do Brasil, porque o país alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Então eles precisam banana, suco de laranja. Russo, você falando de soberania aí, eu noto, concordo inteiramente com o que você diz e percebo também. Isso ocorre porque nessa geração atual, essa geração que está no poder, o nível de liderança, o nível dos políticos é muito baixo. Ele não se preocupa com soberania do Brasil, eles se preocupam em estar no poder pelo poder e enriquecer. É essa a impressão que eu tenho. Qual é o seu comentário a respeito disso? Eu acho que primeiro o país ele precisa ter o seguinte, ele precisa ter uma distinção do que é o chefe de Estado e o chefe de governo, né? Que as maiores potências do mundo têm isso aí. Então eu preciso que o chefe de Estado do Brasil, ele seja um líder internacional. Ele consiga liderar o país internacionalmente, né? E é claro que é possível você ter um líder internacional e nacional, um líder de governo e de Estado,
Sim, nós tivemos um que se chama Dom Pedro II, que era o melhor... Não tem tempo, tem muito tempo. Getúlio Vargas era um grande líder, mas ele era muito mais um líder nacional do que internacional, podemos dizer, né? Mas a gente é carente disso há muito tempo, porque o nosso modelo não funciona dessa forma. Nós temos um modelo no qual o sujeito, além de a maioria deles serem incompetentes, eles não têm a capacidade de gerir internamente, tampouco externamente. Então eles não podem liderar o país em relação às políticas internacionais. Eles estão limitados a tentar articular as suas políticas internas e articular, obviamente, visando os próprios interesses. Então nós estamos duplamente ferrados, né? A gente precisa ter talvez, ou uma divisão nesse sentido, ou uma ampliação do Itamaraty com uma qualificação maior, né? E com uma liderança no Itamaraty que tem uma posição mais elevada, para a gente conseguir fazer essa intermediação internacional, no sentido de que a nossa opinião tem que ser respeitada. Poxa, nós temos 210 milhões de habitantes, nós temos uma economia forte, que poderia ser muito mais forte, com certeza. Nós temos a exportação aqui dos commodities, que é uma das maiores do mundo. Então eles precisam da gente, né? A gente precisa entender isso. Enquanto nós não entendermos que nós temos uma posição relevante, que essa posição pode sim nos dar o direito de cobrar o nosso direito de desenvolvimento, de deixar de ser um país subdesenvolvido, nós vamos ficar aqui. Porque enquanto eu não chegar e botar o pau na mesa e falar, eu vou construir uma usina nuclear aqui, queiram vocês ou não, a gente vai ficar parado no tempo. Porque a gente vai ficar obedecendo às ordens deles. Eu acho que a gente está numa situação aqui que é o seguinte, a gente precisa de alguém para ir lá e jogar a mesa para cima, porque todo mundo que entra, fulano é bem articulado, mas o camarada é articulado para poder manter as coisas do jeito que estão. Se não fazer igual a Margaret Thatcher fez, chegou lá e destruir como está feito e fazer novamente, as coisas elas vão continuar sendo construídas em cima de solos muito arenosos, né, bora dizer assim. Você fala, construir um castelo em cima da areia, né? Você vai tombar ele depois, porque é por isso que eu falo, o plano de governo é um plano de 4 anos. E o que o Bolsonaro fez? Eu vou citar uma coisa boa que o Bolsonaro fez aqui. Ele possibilitou, por exemplo, o porte de arma de 9mm, que era proibido. Você pode ter uma 9mm hoje? Você não pode ter, foi proibido de novo. Então tudo que ele construiu, tudo que ele fez foi desfeito. O homem de bem não pode, né? O vagabundo tem fuzil. Então, o que ele fez, o que ele fez, e a gente pode contar no dedo o que ele fez, já foi desfeito. Porque ele tinha um plano de governo, um plano de 4 anos. Então, se você não tiver um plano de país que vai mudar estruturalmente o país, e aí eu tenho que me infiltrar nas universidades, aí eu tenho que me filtrar no Ministério Público, na Polícia Militar, no Judiciário, eu tenho que formar pessoas com capacidade de escrever livros, de fazer livros de história, eu tenho que ter pessoas com talentos artísticos, que tenha essa desenvoltura. Se eu não fizer tudo isso, que é um negócio para geração, você formar uma geração, e o Yuri Bezmenov, ex-KGB, deixa muito claro, você forma a cabeça de uma geração em 20 anos, no mínimo, e para você ter os resultados políticos, você vai precisar de uns 30 anos. Se eu não fizer isso, a esquerda só vai desfazer o que eu fizer dentro de 4 anos de mandato. Ô Israel, você fala de altivez, do que a gente quiser fazer no nosso país, a gente faz, independente do que o estrangeiro queira, a gente tem altivez. O que eu vejo é o seguinte, que nossa classe política atual, ela tem um complexo de vira-lata, ela é muito, a nível externo, né, política exterior, muito submissa aos interesses internacionais. Então, essa mudança tem que haver. E eu vejo que o MBL faz esse trabalho de conscientização política. O que é que você pode falar sobre isso?
Isso a gente já está fazendo no Livro Amarelo, né? A gente tem criado essa conscientização do nosso público em relação a essa postura. E como eu disse, né, a soberania em relação a tudo, né? Em relação a crime organizado, em relação ao nosso município, né? E por isso que eu saí do MBL Nacional e voltei para Minas Gerais, no interior, e me candidatei, porque eu acredito nessa complexidade bonita, a complexidade da beleza brasileira se chama a unidade, ao mesmo tempo que se tem a pluralidade de tipos de homens brasileiros, né? A gente pode falar de nós aqui que somos matutos, nós podemos falar dos fluminenses, nós podemos falar do homem do Pampa, e eu defendo a soberania de cada um deles, de cada um de manter as suas particularidades culturais, religiosas, ao mesmo tempo em que existe uma unidade no país, e essa unidade ela se exerce especialmente em relação ao externo, em relação à soberania do país como um todo. Então essa conscientização a gente tem feito dentro do Livro Amarelo, a gente tem feito na revista Valete, que é uma conscientização que busca, inclusive, fazer com que o público entenda qual é o sentido histórico do nosso país, qual é o nosso desejo enquanto nação, o que nós queremos buscar, quais são as nossas identidades. Então, eu quero que o Matuto ele saiba quem foi Fernão Dias Pais Leme, eu quero que o Matuto saiba quem foi que fundou esse Estado, né, o que proporcionou a nossa chegada até aqui, e quais são os heróis que chegaram aqui e fizeram com que esse país, com que esse Estado fosse fundado, né? Como nós podemos citar aqui, eu posso citar o meu antepassado de muitas gerações atrás, que foi José Rezende da Costa, que foi inconfidente, que lutou junto com Tiradentes, foi exilado em Portugal, depois foi para a África, teve as suas ossadas enterradas lá, e Getúlio Vargas trouxe elas de volta aqui para o Brasil. Então nós temos que ter essa memória, nós temos que lembrar quem são os heróis, quem são os responsáveis, nós temos que colocar aqui na prateleira e colocar bem alto João Guimarães Rosa, nós temos que ter essa identidade e defender a soberania dessa identidade. Nós não podemos suprimir as nossas particularidades em prol de uma sopa nacional que apaga todas as nossas origens, apaga a nossa história como um todo. Então, a soberania, meu caro, ela é em todos os sentidos. É por isso que ela define o programa do MBL. Ô Russo, deixa eu te perguntar aqui. Você tá vereador desde 2024, correto? Eu fui eleito em 2024, aí eu assumi o mandato em 2025. Deixa eu te perguntar. Obviamente você já sabia que não ia ser tão simples você colocar em prática as coisas que você gostaria, né? O que foi mais difícil para você? Você chegou ali e falou, poxa, velho, se fosse um pouquinho diferente, as coisas andavam com muito mais facilidade. Bom, nós temos um problema no interior, que é, obviamente, a subordinação de boa parte dos vereadores ao executivo, né? De uma falta de autonomia do legislativo. E é uma falta de autonomia em muitos sentidos. Até mesmo, nós temos muitos municípios aqui na região, posso citar Poços de Caldas, Varginha, são municípios que, no legislativo, eles estão muito mais avançados que Pouso Alegre, né? A maioria deles, por exemplo, tem a emenda impositiva já, que se ela funcionasse aqui, ela já teria uma autonomia muito maior para todos os vereadores, e todos os vereadores não ficassem presos ao executivo. Muitas vezes o executivo ele determina aqui uma votação contrária a projetos. Por exemplo, recentemente tive algumas emendas ao PPA, né, que é o Plano Plurianual, emendas que destinavam alguns valores para drenagem de alguns bairros aqui que sofrem desde sempre com alagamentos. E os vereadores da base tiveram que votar contra, porque eles são da base, porque o prefeito não queria que eu tivesse algum protagonismo nesse sentido. Então, olha o prejuízo que eles tomaram, né? Eles foram cobrados publicamente, porque eles não têm essa autonomia. E não tem autonomia e tampouco tem interesse, porque a maioria deles, e esse é um outro problema do interior e de muitos municípios, é que o vereador ele tem uma profissão que toma 8 horas do dia dele primeiro e depois ele é vereador. Ele é um cara que trabalha num lugar, aí ele passa o dia inteiro dele lá e depois sobrou o tempo ele vai ser vereador.
Então aqui a gente não tem como ter comissões temáticas, por exemplo, né? Nós temos aqui as comissões temáticas, vou citar algumas aqui: a administração financeira orçamentária, administração pública, saúde, educação. Temos um monte de comissões temáticas nos quais os vereadores são nomeados para essas comissões, só que eles não fazem reunião, não se discute os projetos antes da sessão ordinária, justamente porque eles estão fazendo um trabalho da profissão primária deles, depois eles são vereadores. Só no papel, não tem debate sobre os projetos. O que eu fiz esse ano foi tentar trazer isso, e nós conseguimos, na medida do possível, ter sucesso em conseguir debater muitos projetos dentro das comissões que eu participei, que eu era relator ou presidente, e nós conseguimos trazer a população para debater junto, né? Então a gente conseguiu formar aquilo que estava na teoria na minha cabeça, que era ser uma liderança local que realmente tem alguma legitimidade. Só que a dificuldade a maioria no legislativo não tem interesse nisso, não tem autonomia para fazer isso. Ô Israel, você fala de conscientização política. A classe política precisa se conscientizar e a sociedade também, politicamente falando. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho do MBL sobre conscientização política na nova geração, com a nova geração. Eu acho que especialmente com a nova geração, porque a gente pensa o seguinte... Essa nós já perdemos. Tem um ponto disso, mas você tem uma parcela dessa população que ela está apta a negócios, né? Então ela pode vender o voto dela. Isso aconteceu muito aqui em Pouso Alegre. É sistêmico, teve muita compra de voto, teve muita compra de voto, e é impressionante que nós conseguimos ser eleitos aqui com 1.708 votos. Parabéns. Tem muita compra de voto, é impressionante. Então, pelo menos a gente abriu um caminho e mostrou que é possível. Inclusive fiz a minha campanha sem falar uma palavra sobre Bolsonaro e Lula, falando só de temas locais. Então é possível, tem um caminho, uma luz no fim do túnel ali de conscientização das pessoas, e eu posso falar aqui que tinha, sim, pessoas das gerações passadas, mas tinham pessoas também mais jovens. Foi um mix muito grande de faixa etária, de gênero na minha votação, mas que reflete uma conscientização, algo que acontece, sim, o MBL tem feito isso, tem feito muito bem, especialmente a partir das últimas eleições, que foi a grande expansão para outros estados do MBL, que o MBL historicamente se concentrou muito em São Paulo. Eu não posso dizer nem que é um erro, nem uma falha, mas porque era a fundação do movimento, era onde tinha os recursos possíveis para se estabilizar e crescer como movimento, e que a partir do momento que houve a possibilidade de fazer a expansão, foi feita. E foi feita abrindo caminho, né? Podemos dizer até que foi semelhante às bandeiras dos bandeirantes, abrindo caminho na mata para poder chegar no interior e conquistar. Então nós temos essa janela de abertura. Eu penso que a venda de voto, o camarada ele tá vendendo o mais barato possível, porque vai vender ele 200, 300 reais, e o camarada que pagou pelaquilo não deve ele mais nada, não precisa oferecer um serviço de segurança de qualidade, uma educação de qualidade, segurança de qualidade, hospital de qualidade. O cara se vende barato demais, velho. Perfeitamente, porque, exatamente, como você falou, o voto já foi comprado, né? Então, o que vai acontecer? Em 4 anos ele vai comprar de novo. Se ele comprou uma vez, ele pode comprar de novo. Então ele não tem responsabilidade nenhuma com aquele sujeito que ele comprou o voto. Esse é o grande mal, né? A política da piedade, digamos assim. Tem algumas coisas que não tem preço. Amizade, né? Amor, pai e filho, filho e pai. E voto também seria uma coisa que não devia ter preço, porque não tem preço que pague o voto, não é? O voto é muito abrangente. Então, eu queria, apesar da gente ainda estar no meio da entrevista, mas que você fizesse um convite aqui para as pessoas, não só de Almenara, aqui em nossa cidade, mas da nossa região, para ir para a academia da MBL, para se informar, se conscientizar politicamente.
Claro que, como a gente está aqui gravando, então depois a gente corrige a ordem, mas eu já estou me adiantando. Certo. Não, em 2020 a gente tinha justamente uma problemática que é em relação ao que eu estava falando. Em 2020 a gente percebeu que o MBL tinha essa concentração muito grande em São Paulo. O MBL surgiu de fato em 2014, então em 2020 já tinha feito 6 anos, já estava indo ali para o 6º congresso, e a gente percebeu que a gente estava extremamente limitado a São Paulo. Então a partir disso a gente observou o cenário nacional, a gente via lideranças do MBL em vários estados, nós víamos lideranças em municípios da própria São Paulo, e infelizmente a gente via que essas lideranças elas não conseguiam formar um núcleo tão forte como o de São Paulo, que é o nacional no caso, né? Não conseguia criar candidatos competitivos, não conseguia formar uma militância que fosse mobilizada para fazer manifestação, para ir nas câmaras, para participar da política. Então foi a partir disso que nós, em 2020, desenvolvemos a Academia MBL. Lá nós começamos a fazer a formação política de pessoas. Lá nós trabalhamos para ensinar o básico do básico para uma pessoa, desde como fazer um projeto de lei, de como ir numa câmara protocolar, de como conversar com um político para poder esse político protocolar aquele projeto, comprar aquele projeto, de como fazer uma entrevista. Então, em vários sentidos, em vários espectros de atuação, a Academia MBL tem essa capacidade de formar a pessoa, né? Seja como uma liderança, uma pessoa que vai ser um candidato, um porta-voz, seja como um intelectual que vai ter ali o aprendizado das bases filosóficas e políticas do movimento, seja uma pessoa que vai trabalhar fazendo manifestação, organizando eventos, chamando militância. Então todos esses sentidos estão dentro do arcabouço teórico e do arcabouço de ensinamentos que estão na Academia MBL. Então, para quem quer ser uma liderança política, em todos esses sentidos que eu falei, o melhor caminho hoje é a Academia MBL, é o único que faz essa formação. Eu não diria na direita, eu diria na direita e na esquerda, porque nem na esquerda hoje você tem uma formação como tem no MBL. Deixa eu te perguntar aqui, a Academia MBL, eu vejo que ela não é nem de direita nem de esquerda. Vocês conseguem converter essa galera que foi mordida pela polarização? Ou os jovens que estão iniciando ali na política agora, 16, 17 anos, no primeiro voto, eles estão aderindo melhor? Ali tem uma variedade muito grande, tá? É óbvio que as pessoas que estão entrando na política, elas são muito mais maleáveis, né? Elas estão justamente começando e aprendendo, então elas vão sim estar abertas às ideias que a gente apresenta ali, mas eu diria que a academia vinculada à Valete Plus, é o melhor conversor possível, né? Uma pessoa que lê uma edição da Valete e depois aprende mais sobre aquele conteúdo de uma forma um pouco mais didática nas aulas da academia, é muito difícil que essa pessoa não se convença de que o que a gente tem planejado para o país é a única opção possível, a única opção viável, diferente de manter as coisas do jeito que estão, né? Então, ou é o caminho, pode ser radical isso, mas tem que ser dito, ou é o caminho que o MBL está propondo, ou é continuar do jeito que está, porque todas as outras propostas são propostas de manutenção do regime atual. Deixa eu te perguntar, você conhece o Vale de Jequitinhonha de nome, provavelmente. Qual que é a visão que chega para você do Vale de Jequitinhonha em Pouso Alegre? Politicamente. Politicamente. Cara, sem filtro, pode mandar aí. Não chega muita coisa, mas eu diria, realmente não chega muita coisa aqui. Aqui a gente tem estradas assim, federais que estão, dizem que foram finalizadas há mais de 40 anos, que elas não terminam de jeito nenhum. As estradas estaduais aqui são horríveis. A gente não tem um hospital de qualidade, a gente tem um hospital filantrópico aqui que o pessoal é aos trancos e barrancos para poder manter rodando. Então a gente tá meio que esquecido aqui no Vale de Jequitinhonha, cara.
E as pessoas aqui, elas insistem em votar em deputados para poder representar a gente que não é daqui. E eu vendo isso, eu falei, cara, é impossível. A gente não tem uma opção para poder escolher alguém daqui que conhece nossa realidade. Você acha que essa falta de representatividade ela pode ser a causa desse desleixo? Olha, eu posso dizer o seguinte, o sul de Minas já sofreu com essa falta de representatividade por um tempo, e ter deputados que são da região não significa que a sua região vai ser apreciada, né? Agora, se você tiver lideranças reais que representem a sua região, aí é uma outra história, né? Aí é uma outra possibilidade. Então, o que o Vale do Jequitinhonha necessita é de lideranças, pessoas que têm a legitimidade da população, a população atribui a eles a missão de representá-las e ela entende o peso e a gravidade disso, entende a responsabilidade disso. Então ela não é um simples deputado que nasceu na região, ela é uma pessoa que ela tem um compromisso de fazer com que aquela região ela seja próspera, né? Ô Israel, você falou muito bem ali que não há opção. A única opção que eu vejo de mudança, de transformação, de disrupção na política brasileira hoje é o MBL e o Missão. A Missão, aliás, desculpe. Porque o resto quer manter esse sistema que está aí. Elegemos o Bolsonaro que, infelizmente, fracassou e está aí como nós estamos. Então, realmente, politicamente, quem não gosta da política atual tem que... A única opção que eu vejo, me desculpe aí talvez a arrogância, a petulância, mas é o MBL e a Missão. O que é que você tem para dizer sobre isso? Não, às vezes a arrogância é um pouco necessária nesse sentido, né? Para você ter a consciência de que aquilo que você está fazendo é o correto, que aquilo que você está fazendo é o caminho necessário a ser trilhado. Então hoje nós vemos que a maior parte das lideranças que nós vimos, perdão, bati aqui, nós vimos, não agora, mas, sei lá, nos últimos 50 anos, não fizeram absolutamente nada para mudar a estrutura de poder do país. O último que fez isso foi o Getúlio Vargas. Ele realmente fez isso, ele quebrou as oligarquias do café, mas, obviamente, para colocar outras no lugar, né? Então ele mudou a estrutura? Mudou, mas ele criou uma outra estrutura, porque aquilo que a gente precisa ter ciência, sempre na política, é uma regra básica, não existe vácuo de poder. Poder não retrocede e não cria vácuos. Então, se o poder está grande, ele está expandindo, se um grupo político, se uma organização, se uma das 3 partes dos poderes perde poder, ele não está deixando um vácuo. Outra pessoa, outro grupo, outra partição vai ocupar aquele espaço. Então isso O que eu vejo é a sociedade acomodada, achando que política é isso aí. É assim mesmo, é desse jeito, e paciência. E não enxerga que pode ter uma política diferente. E esse trabalho que a MBL faz, que você faz, que a Missão está chegando aí para fazer, mostra, que já mostrou, tem história, que tem uma forma diferente de fazer política. Eu, inclusive, falo com o Temerson, que é pré-candidato aqui, eu digo, Temerson, cuidado, você vai ter muitas propostas, mas tente fazer uma forma diferente, porque ser o mais do mesmo não adianta. É alimentar o sistema, esse sistema aí que está falido. O que é que você tem a dizer sobre isso? Perfeitamente. A Missão, eu falo aqui como um apoiador, um colega de partido da União Brasil, mas a Missão, ela vem justamente como um partido ideológico, um partido que possui diretrizes, que possui
um estatuto tão rígido que até teve uns destaques ali do TSE no julgamento, porque a gente tem que ser muito rígido, a gente tem que ser muito claro no nosso objetivo, e a gente não pode aceitar desvios da nossa missão. A gente não pode aceitar uma pessoa que em algum momento ela vai se acomodar e vai deixar de fazer aquilo que é necessário, que vai deixar de lutar da forma como ela deveria lutar. E isso nós temos exemplos aí a rodo, nesse ano principalmente. Nós tivemos aí no Paraná uma expulsão de um mandatário, nós tivemos em Salvador a expulsão de um mandatário porque eles estavam se desviando do programa que o MBL está formando. Eles estavam se desviando disso e, portanto, eles não servem para o MBL. Eles não servem para o MBL atingir os seus objetivos. E quando o senhor fala de população, que é a grande massa, a grande multidão, a gente tem que ter a noção e a convicção de que as grandes mudanças, elas são feitas partindo de uma minoria. A minoria sempre lidera. Não é a maioria. A maioria nunca liderou nada. A maioria sempre foi a força motriz a partir do pensamento que veio de uma minoria. Então, se a gente falar da queda da Bastilha, por exemplo, na França, ela só aconteceu porque as elites intelectuais pensaram muito num pensamento que convencesse aquelas massas de que elas estavam sendo oprimidas e que elas precisavam se emancipar. Então, o que está na cabeça sempre vem antes do que é feito no corpo. Então, a cabeça pensante existe. A cabeça pensante se chama Movimento Brasil Livre. É a partir dele que, no momento certo, a massa vai agir, que a massa é o corpo. A massa vai agir. E a gente tem que pensar a massa em muitos sentidos, a massa como força também. Por isso que eu falo e repito, principalmente para nós mineiros, que é muito importante, existe um grande aliado que nós temos que conquistar e abraçar. Existem dois, né? Um é amplamente conhecido, que é o agronegócio. O outro se chama Polícia Militar. Porque ela é a força necessária que a gente vai precisar. Eu tô falando de força mesmo, de força militar, força bélica. A gente não tá falando de chegar na presidência e conseguir mandato. Conseguir mandato qualquer um consegue. Um idiota burro como Bolsonaro consegue ser presidente. Liderar o país é para poucos. Você estava falando aí do que expulsou. Eu ia perguntar como é que é o processo de expulsão suas. Tem uma denúncia, você já afasta o cara? Não é tão simples, né? Tem uma denúncia, mas a denúncia ela tem que ser consistente, ela tem que apresentar provas, ela tem que trazer evidências, né? E, por exemplo, o caso do Beraldo, que foi recente, Beraldo, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho plena convicção de que não tem absolutamente nenhum envolvimento com nada que estava sendo investigado naquela operação da Polícia Federal. Ele não foi afastado, ele pediu afastamento, porque embora não houvesse evidências, não houvesse prova alguma, ele teve pela consciência dele a atitude de se afastar para não prejudicar o movimento, não prejudicar o partido. Agora, tem os outros casos, que eu citei aqui, Paraná, Salvador, que o Salvador eu não estou muito por dentro de como aconteceu, mas no Paraná, os 9 assessores do vereador pediram demissão conjunta, todos eles, porque justamente ele se afastou completamente do pensamento, da ideologia do MBL, já estava por um lado completamente diferente, já estava se aproximando do bolsonarismo muito mais do que se pode ter como razoável para um mandatário do MBL, e por isso, e por tudo que foi apresentado por esses 9 que se exoneraram, que perderam o conforto de receber um salário todo mês no fim do mês,
eles apresentaram para a Nacional, e por isso a Nacional fez essa expulsão. Então não é só apresentar uma denúncia. Eu mesmo aqui em Minas, eu recebi algumas denúncias já de pessoas, não de mandatários, mas de pessoas ligadas ao movimento, e que eu achei que não tinha fundamento. A gente repassa para a Nacional, a gente faz análise. Esse é um negócio que a gente vai, inclusive, enrijecer mais, né? Qualquer candidato, qualquer pessoa, a gente vai fazer pesquisa, vai querer saber quem é a pessoa, qual é o histórico da pessoa, porque nós queremos pessoas boas, nós queremos pessoas não só com qualificações, mas que tenham princípios, né? Porque na hora que você chega no mandato, na hora que você chega numa posição de poder, você vai receber as tentações, você vai receber propostas que você tem que ter um caráter para se manter limpo, né, nesse mar de sujeira, né? Pois já te ofereceram já muita coisa? Olha, para mim, graças a Deus, não. Eu acho não. Mas é porque eu acho que tem medo, né? Tem medo de me oferecer alguma coisa, porque sabe que vai ser exposto, né? Pois me faça um comentário dessa bagunça institucional, social, política, jurídica, esses escândalos do INSS, do Banco Master, que fica tudo assim, parecendo que é normal e é isso aí, com tanta gente envolvida, a classe política misturada com as facções criminosas, Comando Vermelho e por aí vai. Ou seja, nós estamos vivendo um momento atual que é bagunça completa, na minha opinião. Eu queria que você me fizesse uma análise sobre isso, sobre esse momento atual que estamos atravessando. Não só a nível nacional, mas a nível também estadual aqui, de Minas. Eu vou falar de um mineiro, então. Não é tão recente assim, mas a gente pode falar se pesquisar aí no YouTube, você vai achar. Ligação Aécio Neves e Gilmar Mendes. Procura isso no YouTube, você vai ver isso. Aquilo é o cúmulo do absurdo. É o Aécio ligando pro Gilmar Mendes, pedindo pro Gilmar Mendes falar com o Flecha, que é outro deputado, para ter apoio num projeto. Que é isso? É o ministro da Suprema Corte recebendo a ligação de um deputado e falando, sim, então tudo bem, pode deixar, eu vou falar com ele. Aquele vídeo, para mim, representa muito bem a política nacional. Representa muito bem como um senhor, como o senhor Aécio Neves, vem de uma oligarquia, vem de uma família tradicional, que tem as suas ligações com o judiciário, que é representado pelo Gilmar Mendes, que é a grande mente por trás de tudo, não se chama Alexandre de Moraes, se chama Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é o mentor do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. E ambos são formados na mesma escola de pensamento, que é a escola de Carl Schmitt na Alemanha. Eles são, o Gilmar Mendes é o grande mentor ali, e ele é o cara que nesse vídeo representa o judiciário, isso a nível nacional. Agora, pensa comigo como isso acontece em nível estadual, acontece com o desembargador, acontece no Ministério Público. Isso está em todos os lugares, é a corrupção completa da política, em você ter o judiciário se misturando com o legislativo, se misturando com o executivo, todos eles estão amarrados, porque absolutamente ninguém fala nada do Gilmar Mendes, absolutamente ninguém, não, perdão, o MBL falou sobre isso, mas porque a grande maioria dos políticos não fizeram nada e não falaram nada sobre o Gilmar Mendes proibir o Congresso de caçar ministros do Supremo. Isso é um dos maiores absurdos da história desse país. É um dos maiores absurdos da história desse país e não falam nada, porque eles não podem falar. Eles estão amarrados. O Aécio Neves está amarrado, porque o Aécio Neves pediu favor para ele nesse dia. Todos eles, o senhor Arthur Lira Costas Quentes, Renan Calheiros, Hugo Mó, todos eles estão amarrados com o Supremo Tribunal Federal. Então nós não temos a menor possibilidade
de endireitar esse país sem ter aquilo que o senhor falou, e o senhor usou a palavra correta, ruptura. Não havendo ruptura, o país vai continuar do mesmo jeito, porque todos que estão lá por interesses próprios, por visões próprias, e a única coisa que unifica todos eles é a manutenção do regime atual, do jeito que está, porque todos eles estão ganhando. Os três poderes hoje, no meu ver, eles virou negócio de comadre. Um ali amarrado no outro, devendo um favorzinho, faz pra mim que eu olho do seu. E como é que uma pessoa séria ela entra na política pra poder brigar com esse sistema que já tá todo aparelhado, cara? A pessoa tem que ser séria e louca, né? Tem que ser maluco. Porque, por isso que no MBL, o primeiro livro do MBL que fala sobre o impeachment da Dilma, o título é Como um grupo de desajustados derrubou a presidente. Porque você tem que ter um pouquinho de insanidade para você entrar nisso, querendo mudar as coisas, né? Você tem que ter muita força de vontade e tem que ter um pouquinho de loucura para fazer isso, porque tem que acreditar muito. Tem que acreditar muito, ter muita esperança no país para entrar nessa. Ou muito incômodo, né? Muito incômodo. É muito incômodo. Você falou que você... Oi? Você fez filosofia, né? Eu tenho uma frase para isso. O legado nada mais é do que herança dos excêntricos. Quem anda sobre a segurança de pisar onde já foi pisado, não deixa rastro. Então, se você não for louco, fora da curva, você não vai fazer nada diferente que vai mudar o mundo. Perfeitamente. O que eu vejo é que tanto a ideologia da esquerda, aquela direita ligada mais a Bolsonaro e a sociedade alheia, elas acham que tudo isso é normal. E o único grupo que eu percebo que diz, não, isso não é normal, a gente faz diferente, vamos fazer diferente, é o MBL. Eu não vejo nenhum outro grupo político fazendo isso. O pessoal é da esquerda. A esquerda fala dos erros da direita bolsonarista. A direita bolsonarista fala dos erros da esquerda e faz a mesma coisa. Quer dizer, eu só enxergo fazendo uma coisa diferente o MBL. Não, mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta antes. O MBL, na eleição presidencial, ele se isentou. Mas só que o fato dele ter se isentado deixou a gente levar o nove dedos, né? Pra cadeira. Vocês às vezes não pensam, não, se a gente tivesse colocado o Bolsonaro, talvez seria menos ruim. Não. Bolsonaro é o cara que colocou o Cássio Nunes no poder, no STF. O Cássio Nunes ajudou o Lula a se tornar elegível de novo. O Bolsonaro é o cara que falou com todo orgulho, com o peito cheio, que ele enterrou a Lava Jato. Como esse cara pode ser menos ruim? A Lava Jato prendeu o Lula. A Lava Jato prendeu o José Dirceu. Perdão, o José Dirceu foi mensalão. A Lava Jato prendeu o Odebrecht. Esses caras estão soltos e estão recebendo indenização por causa do Bolsonaro, que fez o acordo com o Dias Toffoli da operação, porque a operação ela é considerada ilegítima, então eles vão receber indenização do prejuízo que eles tomaram e do que eles tiveram que pagar. O rabo tá banando cachorro. Completa inversão de valores. Veja só, quando foi que a Lava Jato morreu? Quando foi que a Lava Jato começou a dar errado? Eu vou dizer para vocês quando a Lava Jato começou a dar errado. Em 2019, em março de 2019, quando a revista Cruzoé publicou uma manchete, uma revista, com a seguinte manchete: o amigo do meu pai. Sabe quem é o amigo do meu pai? É o Dias Toffoli. A partir daquele momento, o sistema como um todo, e eu falo que o sistema como um todo se chama Gilmar Mendes e se chama STF, perceberam que a Lava Jato foi longe demais. Então eles nomearam um dictator ali, um guerreiro que fosse capaz de enfrentar isso. E esse cara se chama Alexandre de Moraes. E ele fez isso porque ele tinha um histórico muito interessante, muito positivo. Ele foi o cara que salvou a Marcela Temer do maior exposed da história, né?
Não sei se vocês lembram da história, mas foi o hacker que invadiu o celular da Marcela Temer lá. E o conteúdo que tinha lá, não sei o que é, mas fudeu o país inteiro, porque o fato dele ter salvado a Marcela Temer, de ter prendido o hacker, fez com que o Michel Temer indicasse ele para o STF depois. Então ele se torna ministro do STF com um histórico na Secretaria de Segurança de São Paulo, um histórico interessante que faz ele ser o cara que vai comandar o inquérito do fim do mundo, que começou como o inquérito das fake news. A partir dali, o sistema reage, o sistema vê que não dá mais para eles deixarem a Lava Jato andar. E quem foi o outro agente que permitiu essa operação? Jair Messias Bolsonaro. É só você buscar a foto do dia do encontro em que vai o Dias Toffoli lá e abraça os dois, estão lá fazendo um acordo, selando um acordo para enterrar as investigações contra o Flávio Bolsonaro. Então ele vendeu o país, ele vendeu toda a mobilização das ruas que começaram em 2014, que derrubaram a Dilma, que levaram à prisão do Lula, para salvar o vagabundo do filho dele, que agora vai ser candidato à presidência. O negócio é ir na academia, tomar as vitaminas direitinho, os remédios mansa doido e ir pra briga, né, velho? Tomar um Chernobyl para ficar acordado. É muito trampo, velho. Eu sempre vi o ML e falei, esses camaradas é meio louco. E eu decidi que eu vou lutar aqui por esse lugar onde é que eu moro com todas as minhas energias, velho. Não vou deixar do jeito que tá mais, não. Tem gente que apoia, tem gente que fala que é loucura, mas eu vou continuar igual vocês aí, tô indo. Tem que ter um pouco de loucura para perceber que você tá dentro do hospício. Você tá entendendo? Porque é o que eu falei agora. Os caras recebendo, a Odebrecht recebendo indenização, a gente tá num hospício. A gente tem os caras que estão presos comandando o país, né, o PCC, que a boa parte das lideranças estão dentro do presídio comandando o país, a gente que está preso, né, na rua nós estamos presos, porque nós não temos segurança de andar na rua, nós não temos segurança de passear com a família, porque os caras que estão presos lá, eles estão seguros, eles estão comandando, eles estão tendo a mordomia, eles estão numa situação muito melhor. Então nós estamos presos, infelizmente. Ô Israel, eu costumo dizer o seguinte, digo até para o Temperson aqui, para a nossa audiência. A minha geração fracassou. A minha geração está entregando para as novas gerações, a geração de Temperson, a sua geração, um país acabado institucionalmente, moralmente, eticamente. Corrupção sistêmica, crime organizado tomando conta, tudo misturado. Então, só um trabalho de renovação e de conscientização, com novas pessoas fazendo uma nova forma de fazer política, é que vai conseguir corrigir isso. E eu acho que esse abacaxi tá para Temerson, tá para você, sua geração, e outras que vêm aí, corrigir. Porque a nossa, a minha, os boomers fracassaram. É uma percepção que muita gente tá tendo, não é só no Brasil isso. Isso é um discurso até internacional, que eu vejo que nos Estados Unidos é muito forte, na Europa começa a ser muito forte, e uma percepção de que novas gerações elas estão crescendo muito mais radicais, né, e com pensamentos muito mais disruptivos. A maior prova disso é o Nepal, recente, né? Mas em outros países, outros lugares também isso tem acontecido com esse surgimento. E eu acho que é interessante porque tem que ter, de fato, essa radicalização. Porque se não for pela radicalização, não vai haver mudança. Se não houver a ruptura, não vai haver mudança. Porque se não for radical, se você não for um pouquinho louco, você vai sentar com o Gilmar Mendes, você vai sentar você vai na festa de aniversário do José Sarney, comer uma lagosta e vai... No mesmo salão de Alexandre de Moraes? Exatamente, você vai se dobrar para o sistema. Então você tem que ter um pouco de ódio, um pouco de raiva pela condição no qual
o seu país foi colocado, pela condição no qual essas lideranças que estão lá hoje estão deixando a população. Se você não tiver se não tiver revolta o suficiente no seu coração, é muito difícil você realmente fazer alguma mudança. Então, quando nós temos a minha geração, a geração do tempo, que não consegue comprar uma casa direito, não consegue comprar um carro, porque hoje o seu salário é uma merda, você não vai conseguir juntar dinheiro, você vai ter que pagar imposto para sustentar Bolsa Família e um monte de programa assistencialista para ficar reelegendo petista. Tudo isso vai te colocar numa situação em que ou você se revolta ou você vai ser só um ratinho do sistema. Você vai ser só mais um que vai estar lá no escritório todo dia, sendo sujeito a ser roubado na hora que você estiver indo embora para sua casa, perder tudo aquilo que você ficou... Perder aquele celular que você ficou 12 meses pagando para um vagabundo e tomar a cervejinha dele. Então, ou você se revolta ou você continua sendo otário. Você fala de disrupção. Quais as ferramentas que você acha que a pessoa ela precisa desenvolver para poder a gente chegar nesse momento de disrupção? Enquanto movimento, enquanto grupo político, é só aquelas coisas que eu disse. A gente precisa Não, de cidadão. Cidadão. É. Eu, particularmente, faço o movimento centrífuga, né? O Brasil, ele sempre tem duas movimentações, duas forças muito grandes, desde a colonização, que é o movimento centrípeta. Você tenta centralizar as pessoas nos grandes centros urbanos, e isso sempre foi muito mais artificial do que natural. O movimento centrífugo é quando você percebe que o sistema está tão ferrado, tão falido, que você começa a migrar para o interior, você começa a constituir família, você começa a tentar buscar uma autonomia em relação ao sistema, você começa a tentar perceber como você usa das suas próprias ferramentas para você sobreviver, para você garantir o sustento da sua família, para você ser independente. É óbvio que isso é um caminho extremamente difícil, mas a nível individual é o melhor caminho possível. É você buscar a autossuficiência, buscar a independência do sistema para que você tenha os seus próprios valores, você tenha a formação da sua família passando os seus próprios valores. Então isso é algo que a gente desenvolveu como tese na Valete e que a gente prega como uma filosofia de vida, que é você buscar essa autonomia, que ela se reflete na sua vida prática, na sua vida familiar, mas também na sua vida intelectual, porque você começa a perceber as coisas como elas são, você está vendo o sistema do lado de fora. Quando você vê as engrenagens, como diria Raul Seixas, o mundo se tornou tão complexo que uma criança pode parar com um palito, né? Então, quando você estiver do lado de fora, você percebe que as coisas não são tão fortes assim, né? Que o sistema político hoje ele acaba sendo mais um tigre de papel. Ele parece grande, ameaçador, mas se você tem o seu próprio sistema garantido, né? Você cria o seu próprio sistema, você vai em busca de comprar a sua terra, de você fazer o seu plantio, de você fazer a sua energia. Tudo isso é uma forma de você buscar e dizer que você não precisa desse sistema. Você não precisa se sujeitar a chegar na escola, levar o seu filho para ele aprender sobre gênero neutro. Seu filho tem que aprender que criança trans é algo normal e que se ele quiser fazer bloqueio hormonal, ele pode fazer. Não, isso não é normal, isso está errado, isso não faz sentido, isso é biologicamente errado, isso é psicologicamente errado. E eu não posso falar isso porque eu estou sujeito ao sistema. Eu tô aqui, veio umas 10 pessoas aqui na última sessão me chamar de racista porque eu falei que os jesuítas foram os responsáveis por civilizar esse país. Então, olha só, a gente está sujeito a um tipo de pensamento dominante do qual eu não posso manifestar absolutamente nada ao contrário. Na realidade, todo mundo pode falar qualquer coisa, mas o que é certo não pode ser falado. Nós estamos nesse nível. Pode ser falado. Então, quando você chega nessa situação, você precisa ter a sua autonomia, você precisa ter a sua possibilidade de ter um plano B, porque é provável, existe a chance de que essas pessoas, esses bandidos sodomitas, eles vão tentar acabar com a tua vida. Se você tá querendo entrar nessa, você quer ser candidato e quer fazer a coisa certa, saiba que eles vão querer acabar com a tua vida. Israel, você precisa
você precisa ter a sua porta de saída, a sua porta de autonomia para você se garantir. Então, a nível pessoal, a palavra, que para o nível de grupo seria soberania, a nível pessoal é autonomia. O que acontece? O afegão médio, né, o brasileiro médio, ele dificilmente ele vai conseguir sair disso. Ele está preso no sistema, né, na corrida dos ratos ali. E hoje eu tenho um pouco dessa autonomia. E é por conta dessas pessoas que não têm condição que eu tô indo lá, cara. Sim, exatamente. É o filósofo alemão Ernest Junger, ele chama de o passo da floresta, né? Você faz a passagem na floresta para você sair desse sistema, sair da máquina e ver de fora, sair da corrida dos ratos, você vê como as engrenagens funcionam. Ou, a gente pode citar um exemplo muito mais tradicional e mais simples, que é a caverna de Platão. O ponto mais importante não é sair da caverna e ver a verdade. O ponto mais importante desse mito, dessa alegoria, é depois que você vê a verdade, você voltar para resgatar as outras pessoas. Então esse é o maior ato de altruísmo possível para o ser humano. Ô Israel, eu lhe peço agora que você mande uma mensagem aqui para a população de Almenara e da região. Somos 500 mil, uma população, 500 mil. Eleitores, Né? Exatamente. Então mande uma mensagem para a gente agradece, te convida a vir aqui conhecer a região, uma hora, uma oportunidade, e nós colocamos também à sua disposição. Qual que é o prato faça um convite aí típico pro pessoal para ir para academia, essas coisas. Enfim, fica à vontade. Qual que é o prato típico daí? O prato típico aqui, rapaz, aqui é tutu, é aquele feijãozinho, né? Tutu mineira com torresmo, é uma maravilha. O que me vê. Bom demais. Tá convidado, vem aqui. Aqui nós temos o famoso pastel de milho, né? É o nosso clássico aqui. Mas o pessoal de Almanara é o seguinte, eu posso dizer que nós estamos nas horas decisivas. É hora de você perceber que as coisas estão mudando, os tempos estão mudando. Quanto maior é a crise, maior é o sintoma de que nós estamos perto de uma grande mudança. Isso você pode ver na história como um todo. Queda de Império Romano, crise social, crise econômica, crise de um monte de coisa. Queda. Né? Crise na Igreja Católica, reforma. Crise nas disputas entre a burguesia e a casta sacerdotal, a casta guerreira, revolução. Crise na Rússia, Revolução Soviética. Então a crise é o sintoma e o precedente de grandes mudanças, de grandes alterações. Então, se você quer ser um agente da história, se você quer participar ativamente, não quer ser uma simples vítima que vai ser carregado junto com a correnteza, está na hora de tomar sua decisão. Tomar a decisão para acordar e participar desses eventos, de ser uma das lideranças que vai fazer a mudança necessária, ou de sofrer como uma vítima de um sistema podre que vai continuar aí se você não fizer nada. Então, se você quer tomar sua decisão, a decisão inicial é participar da academia, a decisão é assinar a Valete, porque você não vai fazer nada disso que a gente está falando se você não tiver conhecimento, se você não tiver experiência prática do que é fazer política, do que é realmente influenciar pessoas, do que é enxergar o país tal como ele é. Israel, eu queria agradecer aqui sua participação e ressaltar aqui, né, que as portas estão abertas aqui do podcast Janela do Vale. Você, qualquer outro membro do MBL, quiser conversar com o público aqui do Vale de Jequitinhonha, hoje a gente conversa aqui com 500 mil pessoas no mês. Queria agradecer também aos patrocinadores, Loja Acesso, Café Orvalho e Verdigol, que mandou uns negócios muito gostosos aqui pra gente comer aqui durante essa entrevista. E é isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo, o conhecimento que você compartilhou com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço o convite e aceito o café para fazer a degustação aqui ao vivo.
Vou providenciar. E Obrigado. o convite está feito. Vem aqui conhecer o Vale. O Vale aqui é muito bonito, muito bonito. Um abraço. Obrigado, gente. Falou, Me manda abraço. seu endereço que eu vou te mandar uma caneca do Janela do Vale. Vou mandar. Eu vou dar o mandar. contato. Grande abraço, meu irmão.